gravando. Olá! Ai, desculpa. Eu não pensei que ia falar. Pode ir. Pode continuar, você Pode corta. continuar, Então tá. na edição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós vamos tratar de um tema que está transformando a forma como as famílias planejam o futuro, o planejamento patrimonial e sucessório e quais são as novas perspectivas para ele após a reforma tributária. Será que a economia tributária acabou? E a partir disso, será que ainda faz sentido realizar um planejamento patrimonial e sucessório? São essas e outras questões que nós vamos discutir aqui hoje para explorar o que de fato muda com a reforma tributária e entender o que o planejamento de fato entrega para além do aspecto tributário. Eu sou a Maria Fernanda Penedo, sou advogada especializada em contratos empresariais e direito societário e tenho aqui hoje a honra da presença do Antônio de Pádua Faria Júnior, sócio do escritório Pádua Faria Advogados, é especialista em direito empresarial, societário e imobiliário. Bem-vindo, Antônio. Obrigada por aceitar o convite para participar da conversa. A honra é toda minha. É um prazer estar aqui novamente. Fazia tempo que eu não vim aqui nessa tela, né, falar no webinar nosso. Então, para mim é uma honra. Estava com saudades e vou ter o prazer de falar aqui sobre um tema que a gente vive no dia a dia. A gente trabalha com muitos planejamentos patrimoniais e sucessórios aqui, então a gente vai falar um pouco do que mudou dos últimos meses para cá nas nossas atividades e o que as famílias que ainda pretendem se planejar devem considerar ao pensar aí no planejamento patrimonial sucessório, que vamos resumir aqui para PPS, né, para ficar mais fácil. Então, obrigado pelo convite. Perfeito, vamos lá. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar o nosso canal aqui no YouTube. A proposta do Pádua Faria Advogados é compartilhar nesse espaço conhecimentos jurídicos, conteúdo especializado. Nós sempre trazemos discussões atualizadas, discussões atuais e a ideia é propormos sempre soluções práticas, estratégicas, inovadoras para empresários, para famílias empresárias, empreendedores e investidores em geral. Então fica aqui o nosso convite para que você aproveite esse canal, explore o conteúdo que fica sempre disponível. Nos sigam também nas nossas redes sociais, escaneando o QR Code que aparece na tela, vocês conseguem acessar as nossas páginas. E já dando início então ao tema de hoje, né? O objetivo é responder a diversas dúvidas que eu acho que estão ainda pairando sobre esse tema e sobre as mudanças que a reforma tributária traz para a nossa realidade, né? Então, acredito que exista um sentimento de muitas famílias que talvez não tenham passado por esse trabalho ainda, não tenham tido a oportunidade de se planejarem e que podem estar com a sensação de que elas perderam o bonde, né? De que elas perderam a chance de fazer isso. E a gente vai ver que não é bem assim, né? Esse é um tema, né, Antônio, muito quente, é o tema do momento. Nós temos vivido muitas transformações no contexto da reforma tributária, muita coisa está sendo impactada. E aí, já iniciando, né, a nossa discussão, por esse aspecto que eu acredito que seja inicialmente, né, o ponto com o qual as pessoas estão se preocupando mais, né, que é a questão da economia tributária, de uma suposta economia tributária, né? Nós sabemos que existem dois impostos nas operações que a gente comumente realiza nesses planejamentos, dois impostos que são mais ou menos os protagonistas do PPS, o ITCMD e o ITBI, e eles foram sim impactados pelas novas regras que virão com a reforma tributária. E eu acho legal a gente deixar assim, bem esclarecer o que muda em termos desses impostos, para quando que a gente pode esperar essas mudanças, né? E como que fica então essa questão tributária envolvida nos PPS? Bons pontos, né? Tem o que ainda muda e o que já mudou. Exato. Então, assim,
Vocês devem estar se perguntando aí, mas por que a gente está falando isso aqui novamente? Mas não é um tema tão batido já, né? Desde 2024 se fala sobre essas mudanças, enfim. E a resposta é não, simples assim. Por quê? Porque essa transformação, essa reforma tributária e os impactos dela no PPS, ela está acontecendo ao longo do tempo. A cada mês que passa a gente vê novos desdobramentos dessa reforma, seja ela no âmbito legislativo, seja já no âmbito do executivo, ali nas secretarias da Fazenda, nas prefeituras, né, na fiscalização municipal. Então, assim, você muito bem trouxe aqui que existem 2 impostos principais que a gente fala aqui quando o assunto é sucessão e planejamento patrimonial, que é o ITBI. O ITBI é um imposto municipal que ele incide aqui em operações imobiliárias, ou seja, quando eu vendo um imóvel, quando eu faço uma permuta ou quando eu jogo esse imóvel para dentro do patrimônio, do patrimônio, do capital social da minha empresa, né, incide esse imposto via de regra. E o outro imposto que é o ITCMD, que ele incide sobre doações e heranças, ele é um imposto estadual, então a base de cálculo dele sempre é ali o valor que está sendo doado, que está sendo herdado. Então, assim, desde que o assunto da reforma tributária surgiu, Maria Fernanda, esses impostos sofreram bruscas alterações. E, obviamente, nós estamos falando de Brasil, sempre para majoração deles, né? Então, a gente vê um movimento aqui a partir da reforma tributária, e acho que é importante a gente trazer esse contexto. A reforma tributária aconteceu lá, iniciou-se, né, com a alteração do texto da Constituição Federal no final do ano de 2024. Isso trouxe vários desdobramentos para esses impostos, entre outros impostos, aliás, mas principalmente aqui para os impostos que tangenciam um planejamento sucessório. Então, ali, o legislador federal, ele deixou claro a permissão que os estados tinham de aumentar, por exemplo, o ITCMD gradativamente de acordo com o tamanho do patrimônio, o volume do patrimônio ali da família. E quando a gente fala em aumento, é o aumento da alíquota, né? Exato. Ali nós tratamos do aumento da alíquota. A alíquota que hoje se permite até 8%, e muitos estados essa alíquota era fixa, por exemplo, o estado de São Paulo, onde a gente ainda tem uma alíquota fixa de 4%, e aí a Constituição tornou obrigatória a graduação dessa alíquota conforme o tamanho do patrimônio. E aí muitos estados já alteraram sua legislação, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, onde a gente vê impostos de até 8%, outros ainda não, que é o caso de São Paulo, mas, todavia, né, existe um projeto de lei tramitando lá desde o início do ano passado, para que esse imposto ele seja gradativo a partir de 2%, a depender do montante ali do patrimônio, e gradativamente aumentar até 8%. Tá? E quanto ao ITBI, embora a gente não tenha tido nada expresso a respeito do aumento dessa alíquota, né, que ela é municipal, e nem a graduação dela, o que a gente viu na prática foram os municípios se movimentarem para aumentar não a alíquota, mas sim a base de cálculo dessa alíquota quando a gente fala em planejamentos sucessórios através de empresas, veículos, né, de holdings patrimoniais aqui no popular. Então, antes eu tinha lá um imóvel dentro do meu patrimônio pessoa física que estava registrado lá, sei lá, por R$100 mil, mas tinha um valor de mercado de R$1 milhão. Eu facilmente colocava esse imóvel para dentro da minha holding pelo valor de R$100 mil e pagava o imposto ITBI em cima desses R$100 mil. E estava tudo certo, porque afinal de contas eu não estou vendendo esse imóvel, né? É uma operação entre partes ali relacionadas. E a partir aqui dessas movimentações da reforma tributária, a gente viu os fiscos municipais fazerem uma análise mais rígida a respeito desses valores de base de cálculo. E aí, considerando o arbitramento desses valores de base de cálculo dos imóveis, quando a operação é essa que eu narrei aqui. Ou seja,
saiu o imóvel da pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, o impacto foi grande, porque nesse exemplo que eu dei, se a gente deixa de pagar no município aqui de Franca, por exemplo, 2% de ITBI sobre 100 mil reais, nós estamos falando de 2 mil reais. Agora, se a gente fala 2% sobre esse 1 milhão, nós estamos falando de 20 mil, né? Então é um aumento expressivo. Então, assim, foram essas principais mudanças relacionadas a esses dois impostos, né? A gente tem outras mais que a reforma tributária ainda está trazendo, né? Como, por exemplo, o IBS e o CBS, que a partir do ano que vem passam a também ter impacto aqui, mas os principais assim, aspectos tributários a respeito da reforma tributária aqui no planejamento sucessório são esses. E eu acho, Maria, que isso traz também a necessidade ali dos profissionais que lidam com isso no dia a dia, e para as famílias que têm o desejo, né, de se planejarem, olhar sob outras perspectivas para esse tema, né? Não sei se você concorda comigo nisso. Sim, com certeza. Eu acho que a realidade que a gente viveu durante décadas, né, até esse momento, ela permitia, né, ela conduzia muito para um desses eixos, um dos grandes eixos desse trabalho de planejamento patrimonial e sucessório que a gente faz, que era, né, o enfoque ali em apenas um deles, um enfoque muito mais né, tinha mais atenção, que era o aspecto de uma economia tributária e tal. Então isso era muito visado, mas o planejamento patrimonial sucessório, ele sempre foi muito mais abrangente do que só isso. Fazer todo esse trabalho, né, visando só uma economia tributária é algo assim muito pobre, né, porque ele oferece muitas oportunidades, ele traz grandes ferramentas jurídicas, operacionais, financeiras, em termos de planejamento, para que a gente se fixe somente nesse aspecto tributário. Então acho que isso responde muito à pergunta, né, se o PPS morreu, o PPS... Não, ele está passando por uma transformação, mas transformações são naturais, elas sempre existiram, vão continuar existindo, com certeza teremos outras transformações aí no futuro e a gente se adapta. Então o que eu acho importante falar, né, trabalhando os outros aspectos que um bom planejamento patrimonial e sucessório ele vai oferecer, é o aspecto da gestão do patrimônio e da sucessão desse patrimônio, né? Então, existe a oportunidade nesse trabalho de, se não existe, né? Se é uma família que tem ali um patrimônio pulverizado, são vários ativos, às vezes um acervo de imóveis e tal, que podem render, podem dar uma renda ali para essa família. Então, é a oportunidade de centralizar tudo isso em uma estrutura, em uma pessoa jurídica, que é uma sociedade administradora de bens, né? E isso vai entregar uma eficiência de custos, uma eficiência operacional de gestão, e trabalhar também o aspecto da antecipação da sucessão, que é transmitir, né, esse patrimônio para os herdeiros, para a próxima geração. Sim. E trabalhar esse aspecto também. E eu acho que uma palavra, né, que é tão natural pra gente, faz tão parte do nosso dia a dia, que é governança corporativa e governança familiar. Às vezes a gente fala tanto, né, certos termos eles são tão repetidos que passa batido, mas sim, ela tem super importante. E a governança, o que ela significa, né? Um sistema, um conjunto de boas práticas, de princípios e de regras que, formalizadas nos documentos adequados, vão servir para entregar de fato uma administração mais profissional e para trazer mais transparência para esse sistema, transparência entre as pessoas envolvidas, entre os membros da família, melhorar a comunicação, estabelecer formalmente um procedimento para prestação de contas, para a frequência de reuniões desses sócios. E para trabalhar essas relações societárias, né? Para além das relações familiares, as pessoas também passam a ser sócios. Eu acho que muito também muitas vezes um gancho importante para que alguns membros da família que não participam ali dos negócios ainda poderem ter um primeiro contato, né, e saberem o que é o patrimônio, como Exato. Eles podem ser introduzidos naquela gestão e também de que forma que eles podem colaborar para que haja ali uma perenidade
desse patrimônio depois, né, Maria? Com certeza, eu acho que é uma oportunidade, um momento super importante para que todo mundo fique num patamar mais equilibrado, justamente porque a gente sabe que dependendo, né, da dinâmica da família, e cada família tem a sua dinâmica única e tal, e a sua forma de organização, tem pessoas que são envolvidas, às vezes na empresa operacional da família ou nos negócios ali, e tem pessoas que têm carreiras diferentes, que seguiram por outro caminho, mas são todos herdeiros, né? Então é importante para que todo mundo tenha acesso às mesmas informações e que todo mundo esteja a par de tudo, mesmo não tendo as mesmas responsabilidades, as mesmas atribuições. Então talvez, né, isso que a gente está falando aqui não reduza impostos, mas tem o poder de evitar muitos conflitos, muitos desentendimentos familiares, disputas de poder, e isso sim tem o potencial de economizar, né, com disputas aí que podem acabar sendo judicializadas, de economizar muita dor de cabeça. Talvez também. Uma economia muito maior do que a tributária, né? Certeza. E entrega uma tranquilidade também, né, para os patriarcas, para os familiares, porque eu acho que tudo age em prol da harmonia e da união familiar também, com certeza. Sem dúvidas. E queria saber de você, né, que é mais que você enxerga, para além do aspecto tributário e tal, quais são as suas, o que você enxerga como propósitos desse trabalho, para além do que a gente falou aqui, alguma consideração, pensando bem em propósito de todo esse movimento, porque a gente sabe que são trabalhos com uma complexidade, né, mais elevada, né? Não são trabalhos, não são projetos rápidos, nem simples muitas vezes, né? Simples é tudo que ele não é. Mas assim, a gente aqui sempre foi muito transparente no sentido de deixar claro para os clientes e onde a gente tem espaço de fala mais, que o objetivo de um planejamento patrimonial e sucessório nunca foi e nunca será somente pagar menos impostos. E isso tem ficado muito evidenciado hoje em dia com a atuação dos fiscos, né? Então a gente vê o fisco coibindo muitas operações que visam somente economia tributária. Não que isso não seja permitido, mas quando eu faço algum planejamento só para deixar de pagar imposto ou para reduzir minha carga tributária, eu tô elevando muito o meu risco em relação ao passado, né? Era muito tranquilo fazer isso há alguns anos. Hoje não mais. Hoje o fisco está olhando cada contribuinte com uma lupa, principalmente aqui em São Paulo, Minas Gerais e em outros estados aqui da região sul e sudeste. Então, a partir disso surge a necessidade daquilo que a gente sempre falou, observar os demais pilares do PPS. E quais são esses pilares? Maria Fernanda tocou num aqui que é, para mim, um dos principais, se não o principal, que é da governança corporativa e familiar. Ou seja, eu tenho o meu patrimônio, né, eu sou o patriarca aqui, construí esse patrimônio, tenho filhos, tenho herdeiros, e eu sei que um dia eu vou morrer, né? Isso é inevitável, enfim. Eu quero deixar tudo organizado para que no dia que eu não estiver aqui, meus filhos não só não tenham motivos para brigar, mas se tiverem motivos, eles, os acordos, os documentos, né, já resolvam esses atritos que eles tenham, a ponto de não trazer prejuízo para esse patrimônio que a gente construiu, preservou durante anos. Então, trazendo regras de como cada um tem que se comportar dentro da empresa, como as decisões são tomadas ali, isso agrega muito valor para um patrimônio familiar. Além disso, não só por isso, né, mas por outras questões mais, eu trago uma proteção patrimonial muito maior, né? Então, se eu tenho aqui outras empresas operacionais e eu tenho um patrimônio aqui imobiliário, investimentos, e aí eu tenho todos esses investimentos aqui, esse patrimônio imobiliário na minha pessoa física, eu estou sujeito a, se algo acontece com a minha empresa operacional e eu fico endividado, os meus credores conseguem chegar nesse patrimônio aqui muito mais fácil. Eu não estou dizendo que com uma holding, o administrador de bens próprios aqui, eu vou blindar absolutamente todos os riscos de credores atingir esse patrimônio.
mas eu crio uma camada de proteção muito maior, né? E obviamente a gente tem um campo infinito aqui para explorar nesse aspecto. Então a proteção patrimonial é um outro aspecto desse. E quando a gente fala também em tributação, a gente olha não só a tributação da transmissão desse bem, né, que é o TCMD e o ITBI, a gente também olha a tributação do dia a dia, que quando eu tenho aluguéis, quando eu tenho renda ali da minha empresa, e muitas vezes, não é todos os casos, mas muitas vezes eu tenho aqui uma economia considerável ao transmitir o meu patrimônio da pessoa física para a jurídica. Então, em resumo, o que é muito importante a gente ter em mente agora, principalmente nesses últimos tempos? Eu preciso trazer um conteúdo para esse planejamento. Se eu vou fazer ele através de uma holding patrimonial, se eu vou abrir uma empresa para jogar todo o meu patrimônio lá, eu preciso que essa holding ela tenha um motivo de existir. E esse motivo não pode só ser pagar menos imposto. Em resumo, preciso ter um propósito negocial. E que é o que o fisco olha hoje. Se eu não tenho um propósito negocial com essa empresa, ou seja, se tudo continua a mesma coisa do que era quando o patrimônio estava todo na pessoa física, então a holding ali, essa estrutura empresarial, ela cai por terra. Então assim, muita coisa já mudou, muitas coisas ainda vão mudar, mas apesar disso tudo aqui que a gente está falando, se planejar, Maria, ainda é o melhor caminho. Mesmo que já tenha ficado mais caro, eu acredito que não fazer nada e esperar, sem dúvidas, é muito mais caro ainda, né? O que você acha disso? Eu concordo, eu acho que o panorama mudou, né? No momento da tomada da decisão, o impacto tributário que sempre existiu vai ser levado em conta, as famílias vão sentar, vão calcular, vão estudar. São as mudanças, impõem isso à nossa realidade, mas isso não esvazia esse trabalho de PPS, e eu acho que enaltece esses outros aspectos que a gente teve a oportunidade de se aprofundar aqui hoje, né? Então eu acho que o planejamento, ele entrega essa proteção, ele entrega a segurança para esse patrimônio, um patrimônio que, quando a gente fala, né, de famílias empresárias, de empresas familiares, ele é muitas vezes construído, né, ao longo de décadas, através de gerações, com muito sacrifício, com muita dedicação, então isso tem que ser valorizado. E esse trabalho, o planejamento patrimonial e sucessório, é isso que ele visa, esse é o objetivo, é valorizar tudo isso para proteger e criar uma estrutura que vai entregar ali uma gestão mais profissional, mais organizada, para que esse patrimônio seja perpetuado, né? Para que ele continue com as próximas gerações até muito melhor, né? Para que ele entregue ali um potencial de crescimento, um crescimento sustentável, né? Com a preparação dos herdeiros, com a identificação entre os herdeiros daqueles que vão de fato suceder na condição de estar à frente ali da administração, como executivos e tal, levando isso à frente. Então, a gente já se encaminhando para o final, acho que talvez a mensagem que eu gostaria de deixar, né, que as mudanças, elas são naturais, estamos passando por uma mudança, cabe a nós sabermos nos adaptar, estarmos preparados para isso, e para que as pessoas contem, então, né, com profissionais capacitados, técnicos, que vão saber acompanhar esse momento também e oferecer com muita segurança um caminho aí para esse futuro de crescimento. Quer deixar uma mensagem? Acho que, em resumo, isso tudo que você falou é que não dá para não fazer nada, ou seja, não dá para não se planejar e não dá para fazer de qualquer jeito mais. Então, isso exige conhecimento, exige atualização, porque essas regras estão mudando o tempo todo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo. Então, a gente precisa estar muito atento, porque o que dava certo há um ano já pode ser um grande risco hoje. Então, a gente tem que estar de olhos bem abertos para isso. E, Maria Fernanda, minha mensagem final é que eu quero falar mais sobre esse assunto aqui. A gente tem muita coisa para tratar e acredito que como próximos temas a gente pode falar a respeito do que muda já para 2027, né? Como que fica aqui
principalmente nas atividades imobiliárias, ali das holdings imobiliárias, qual que é o panorama para 2027. Então, você sabe que vem muita mudança por aí, a gente só não sabe como que isso vai acontecer e como que isso vai ser tratado também, né? Com certeza, mas estamos sempre atentos aí, acompanhando essas mudanças. A gente vai trazer essas novidades aqui para vocês então, pessoal, em breve. Obrigado pelo bate-papo, foi excelente estar aqui. A gente bate esse papo quase todos os dias aqui, em casos de clientes, enfim, mas é sempre bom a gente trazer um pouco desse conhecimento prático que a gente tem também para compartilhar. E isso é até uma oportunidade para a gente se atualizar ainda mais, né? Se aprofundar mais. Então, muito obrigado a todos aqui que nos assistiram. Eu que agradeço, e aí já fica combinado o próximo papo, então, pra gente seguir nesse tema que é sempre enriquecedor, né? Bom, pessoal, a gente agradece a companhia de vocês. O vídeo fica disponível aqui no canal. Se você não está inscrito, aproveita para se inscrever, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe o conteúdo com familiares, com amigos, nos sigam nas nossas redes sociais. Os nossos links estão na descrição do vídeo e nós nos vemos no próximo encontro. Um abraço!